Em algum momento da sua vida, você já percebeu que quanto mais você tenta se explicar, mais você parece perder respeito, presença e até influência nas conversas? É como se cada justificativa adicionasse peso ao seu comportamento e não clareza. Você fala, explica, detalha, tenta ser entendido, mas, no fundo, algo muda na forma como as pessoas te enxergam. E sem perceber, você começa a ocupar um lugar social mais frágil, mais questionado, menos levado em consideração. E isso não acontece por acaso. Existe um padrão psicológico silencioso que separa quem é ouvido com atenção de quem precisa constantemente se justificar para ser minimamente aceito. Durante este vídeo, você vai entender por que o excesso de explicação não transmite transparência, mas sim insegurança social disfarçada. Vamos analisar como certos traços de personalidade, hábitos de comunicação e dinâmicas de comportamento fazem você perder poder nas interações sem nem perceber. E mais importante, como isso afeta diretamente seus relacionamentos, sua presença em grupos e até a forma como você é tratado em silêncio, sem ninguém precisar dizer uma palavra. Existe uma linha invisível entre ser claro e ser excessivo, entre se posicionar e se enfraquecer. E é exatamente isso que você vai enxergar aqui. Porque, no final, quem aprende a se comunicar com equilíbrio não precisa convencer ninguém, apenas se faz entender. Antes de continuar, faz um teste simples aqui comigo. Escreve nos comentários uma única palavra que descreva como você está agora. Pode ser cansado, confuso, sozinho, tranquilo ou qualquer outra que vier sem pensar muito. Não filtra, só responde. Isso já muda a forma como você se conecta com o que vem a seguir. E se em algum momento você se identificar com o que for dito aqui, deixa o like e se inscreve, porque isso ajuda a manter esse tipo de conversa acontecendo com mais pessoas. Tem uma coisa estranha que acontece com quase todo mundo, e normalmente ninguém percebe enquanto está acontecendo. Você fala algo simples. Uma decisão, uma opinião, um não posso ir. Algo básico. Mas aí, do nada, você sente aquela necessidade de completar. Explicar o motivo. Justificar o contexto. Abrir detalhes que nem precisavam ser abertos. E quando você vê, já virou quase um discurso. O curioso é que, na sua cabeça, isso parece educação, clareza, boa intenção. Mas na prática social, o efeito pode ser outro. Não porque as pessoas são más ou frias, mas porque o cérebro humano interpreta excesso de explicação como sinal de insegurança. E isso muda tudo sem fazer barulho. Porque existe uma diferença sutil entre alguém que fala com naturalidade e alguém que tenta o tempo todo garantir que está sendo entendido. E essa diferença não aparece no que é dito, aparece no jeito. Tem gente que fala pouco, mas quando fala, parece que a frase já chegou completa. Sem pressa, sem defesa, sem necessidade de convencer ninguém. E tem gente que fala muito, e mesmo assim parece que ainda está devendo alguma coisa na própria fala. E o mais interessante, isso não tem nada a ver com inteligência, nem com educação. Tem a ver com o que você carrega por dentro enquanto se comunica. Porque, em muitos casos, o excesso de explicação não nasce da vontade de ser claro, nasce do medo de ser mal interpretado. É quase automático. Você sente que, se não detalhar tudo, alguém pode pensar algo errado sobre você. E aí você começa a preencher os espaços vazios da conversa como se estivesse evitando um julgamento invisível. Só que, quanto mais você tenta controlar como os outros te interpretam, mais você sai do seu próprio eixo na conversa. E isso gera um efeito silencioso. Você começa a sentir que precisa se provar até em coisas pequenas. Como se cada resposta simples tivesse que vir acompanhada de uma justificativa emocional embutida. E o mais delicado disso tudo é que, aos poucos, as pessoas ao seu redor não passam a te ver como alguém mais transparente, mas como alguém que precisa de validação constante. E quando isso se instala, muda a dinâmica sem ninguém falar nada. Você fala e sente que precisa falar mais. Você explica e sente que ainda não foi suficiente. E mesmo depois de tudo dito, fica aquela sensação estranha de que talvez você ainda não tenha sido entendido da forma certa. Só que existe um ponto que quase ninguém percebe dentro disso. Quanto mais você tenta garantir entendimento total, mais você perde a naturalidade da presença. E é justamente aí que começa um tipo de desgaste que não faz barulho, mas vai moldando como você se coloca no mundo social sem você notar. Porque a comunicação deixa de ser leve e começa a parecer uma defesa constante. Tem um ponto que quase ninguém percebe, e quando percebe, já mudou completamente a forma como se relaciona com as pessoas. Não é só sobre o que você fala, é sobre o que você tenta impedir que os outros pensem de você.
Porque existe uma diferença enorme entre alguém que se expressa e alguém que está o tempo inteiro tentando controlar a leitura que os outros fazem dele. E quando isso começa a acontecer, a conversa deixa de ser natural. Você já não fala apenas para se comunicar. Você fala para evitar interpretação errada, para prevenir julgamento, para se proteger de um desconforto que ainda nem aconteceu. E isso parece sutil, mas muda tudo. Porque, aos poucos, você começa a entrar numa espécie de modo explicação automática. Qualquer situação vira algo que precisa ser contextualizado demais. Qualquer resposta simples ganha camadas extras. Qualquer decisão vem acompanhada de um mini relatório interno que ninguém pediu. E o mais curioso é que, por dentro, isso parece responsabilidade emocional. Parece cuidado com o outro. Parece maturidade. Mas, na prática social, o efeito é outro. Porque quando alguém precisa explicar demais o tempo todo, o ambiente começa a sentir isso como um sinal silencioso de instabilidade interna. Não porque a pessoa é fraca, mas porque ela parece estar constantemente se defendendo de algo invisível. E isso muda o jeito como as pessoas se comportam ao redor dela. Elas começam a interromper mais, perguntar menos, ou simplesmente escutar com menos profundidade. Não por maldade, mas porque a conversa perde o ritmo natural e vira uma espécie de esforço contínuo de ajuste de percepção. Isso cria uma dinâmica bem sutil, mas poderosa. Você começa a ocupar mais espaço verbal, enquanto, paradoxalmente, sua presença vai ficando menos marcante. Porque presença não é sobre quantidade de fala, é sobre estabilidade no que é dito. E quando alguém sente que precisa reforçar constantemente o próprio ponto, o outro inconscientemente começa a questionar o quão sólido aquele ponto realmente é. Só que o mais interessante disso tudo é o lado interno. Porque quanto mais você entra nesse padrão de explicação excessiva, mais você passa a sentir que nunca foi claro o suficiente. Mesmo quando foi. Você sai de uma conversa e fica revisando mentalmente o que disse, pensando se poderia ter explicado melhor, se alguém entendeu errado, se faltou alguma coisa. E esse ciclo vai te afastando de uma comunicação mais leve, mais direta, mais natural. Até que, sem perceber, você começa a viver dentro de uma espécie de vigilância social constante, como se estivesse sempre um passo atrás tentando corrigir a forma como é percebido. E é aí que o comportamento muda de nível. Porque não é mais sobre falar bem ou falar mal. É sobre viver tentando ajustar o impacto da sua própria existência nas pessoas ao seu redor. Tem uma coisa que quase ninguém te conta sobre comunicação. O silêncio também fala. E às vezes, ele fala mais alto do que qualquer explicação. Em muitos momentos da vida, você não está sendo julgado pelo que disse, mas pelo quanto você sentiu necessidade de preencher espaços que nem precisavam ser preenchidos. E isso muda completamente a forma como as pessoas te percebem. Porque existe um tipo de presença social que não depende de quantidade de palavras. Depende de intenção. De pausa, de segurança interna. Tem gente que entra numa conversa e não precisa se provar. Não precisa explicar cada detalhe. Não precisa corrigir todas as possíveis interpretações. E ainda assim, é levada a sério. Não porque fala melhor, mas porque não parece estar lutando contra a própria fala. E isso cria um efeito curioso no ambiente. Quanto menos você tenta controlar tudo que pensam de você, mais espaço você ganha sem pedir. Só que quando a pessoa ainda está presa nesse hábito de se explicar demais, ela entra num outro ritmo. Um ritmo onde cada frase parece precisar ser fechada corretamente. Onde cada resposta vem com uma camada extra de defesa. Onde até um simples não parece incompleto se não vier acompanhado de justificativa. E o problema é que isso vai moldando a dinâmica ao seu redor. As pessoas começam a te ouvir de um jeito diferente. Não necessariamente pior, mas mais superficial. Porque, sem perceber, elas deixam de te acompanhar com atenção total e passam a filtrar o que é essencial e o que é excesso. E aí acontece um detalhe psicológico importante. Quando tudo é explicado demais, nada se destaca. A mente humana não foi feita para processar excesso de justificativa o tempo todo. Ela busca direção, não sobrecarga. E quando recebe mais do que precisa, começa a se afastar silenciosamente. Não com rejeição explícita, mas com menos envolvimento, menos curiosidade, menos impacto emocional. E isso, no dia a dia, se traduz em coisas simples. Você fala e sente que não foi tão ouvido. Você explica e mesmo assim parece que não ficou claro. Você tenta ajustar e ainda assim sobra aquela sensação de faltou algo.
E o mais sutil disso tudo é que, com o tempo, você começa a achar que o problema está na forma como você fala. Mas, na verdade, o ponto não é o conteúdo. É o excesso de tentativa de controle sobre a reação do outro. Porque quando você tenta controlar demais como será interpretado, você sai do fluxo natural da conversa e entra num estado de vigilância. E isso muda sua energia. Você deixa de estar presente na conversa e passa a estar presente na avaliação da conversa. E isso cria um desgaste invisível. Você fala menos com leveza e mais com cálculo. Escuta menos com curiosidade e mais com preocupação. E aos poucos, sem perceber, a comunicação deixa de ser um espaço de troca e vira um campo de ajuste constante. Só que existe um ponto onde tudo isso começa a virar. Quando você percebe que não precisa ocupar todos os espaços com palavras para ser entendido. E que, muitas vezes, o impacto real não está no que você acrescenta, mas no que você escolhe não carregar junto. No fim, tudo volta para uma mesma verdade simples, mas desconfortável de encarar. Quem tenta ser entendido o tempo todo acaba abrindo mão de ser percebido com firmeza. Porque a comunicação não é só sobre fazer o outro compreender você, é também sobre o lugar que você ocupa enquanto fala. E quando esse lugar é cheio de explicações, justificativas e correções constantes, ele deixa de transmitir presença e começa a transmitir esforço. E esforço demais, na vida social, quase nunca é interpretado como força. Então talvez a pergunta não seja como eu posso me explicar melhor, mas sim, em quais momentos eu comecei a sentir que precisava me explicar tanto assim? Porque, no final das contas, quem aprende a falar com mais precisão também aprende a não se perder tentando controlar o que os outros vão pensar. Se esse vídeo fez sentido para você de alguma forma, deixa o like, porque isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também estão tentando entender melhor o comportamento humano no dia a dia. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, porque aqui a ideia é justamente essa, trazer reflexões diretas, sem enrolação, sobre solidão, personalidade, hábitos e tudo aquilo que influencia silenciosamente a forma como você se comporta e se relaciona. E comenta aqui embaixo qual tema você quer ver nos próximos vídeos. Pode ser algo que você vive, algo que te incomoda ou até algo que você nunca conseguiu entender direito sobre pessoas e relacionamentos. Se você quiser continuar nesse assunto, no card vai aparecer um vídeo e também uma playlist completa com outros conteúdos parecidos, é só clicar e seguir por lá.